Você sabe a importância que a rotina tem para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo do seu filho? Não? Então, continua aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir todos os benefícios da rotina para o seu filho, para a sua relação com ele e também uma forma de colocar essa rotina em prática no seu dia a dia de maneira tranquila. Poucos pais reconhecem, na verdade apenas 15% dos pais reconhecem, segundo as pesquisas, o quanto que a rotina é importante no desenvolvimento dos seus filhos. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o quanto que a rotina, ter uma rotina, facilita e desenvolve o seu filho nos aspectos físico, cognitivo, social e emocional. Físico, porque ter uma rotina favorece sinapses no cérebro. O que isso quer dizer? A repetição faz com que o cérebro do seu filho forme caminhos, faz com que ele vá aprendendo e fortalecendo esse cérebro e essas conexões. Além disso, outro benefício físico da rotina é que, ao ter uma rotina, o seu filho tem também espaço para a alimentação e rituais de higiene. Tem horário para o café da manhã, horário para o almoço, horário para banho, para escovar os dentes e tudo isso favorece a saúde física dele. Além disso, ter uma rotina ensina para a criança o antes e o depois, planejamento, organização temporal, organização sequencial e espacial e favorece habilidades que vão ser exigidas na fase escolar do seu filho. Para ele organizar um texto, por exemplo, organizar as ideias num texto, ele precisa ter muito bem estabelecido essa noção de antes, de depois e de organização que é fundamental e que é trazida para ele principalmente através da rotina. Além disso, quando a criança tem uma rotina, essa rotina deve incluir também a ajuda nos afazeres domésticos e deve incluir toda a rotina da família. Com isso, nós vamos trabalhando o lado social dessa criança. Nós vamos ensinando para ela que existe um outro, que esse outro também tem horários, que esse outro também tem uma rotina, uma dinâmica e que todos devem colaborar nas atividades diárias. Então, a rotina também favorece muito a empatia e as relações sociais dessa criança. E, por fim, também a rotina ajuda no desenvolvimento emocional do seu filho. Como isso? Ao ter uma rotina bem estabelecida, você oferece para o seu filho previsibilidade. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que é hora de dormir, de comer e a previsibilidade traz segurança. Isso faz com que o seu filho se desenvolva para se tornar uma criança e um adulto autônomo, seguro e independente. Autônomo porque aí ele já sabe o que fazer. Ele não precisa depender de você. Que você fale o tempo todo que ele deve escovar os dentes, que ele deve dormir, que ele deve pôr o pijama. E com isso, um outro benefício adicional da rotina é que ela melhora a sua relação com o seu filho. Porque aí, quem vai dizer o que deve ser feito e quando deve ser feito é a rotina e não você. Quando você tem um quadro de rotina, e eu já vou falar dele, é simplesmente a criança olhar para esse quadro, ver o que precisa ser feito e fazer. Isso diminui o nosso falatório e o nosso estresse com os nossos filhos.
E, gente, é claro que eu estou dizendo aqui da importância da rotina, mas eu não estou colocando que essa rotina tem que ser rígida ou que a gente não pode fazer alterações. Com certeza, né? A vida acontece, imprevistos vão acontecer, alterações nessa rotina vão acontecer. Mas o importante é que a gente traga minimamente essa previsibilidade para essa criança, que a gente traga para ela uma mínima compreensão do que vai acontecer, porque isso traz todos esses benefícios que eu já comentei com vocês. E aí então, como fazer esses quadros de rotina? Eu vou deixar lá no canal do Telegram alguns modelos de quadros de rotina para você preencher com seu filho de acordo à idade dele. Nós vamos ter vários modelos para crianças pequenas, maiores e adolescentes também. Então, o canal do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Vai lá e acessa os quadros para você preencher com seu filho. E aí, gente, um ponto importante é preencher com o seu filho. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, eu recebi uma mãe lá na clínica que me disse assim que os quadros de rotina não funcionam na casa dela. Que ela escreve e o filho vai lá e apaga o quadro. E aí eu perguntei para ela como que ela estava fazendo isso. Então ela me disse que escrevia no quadro tudo aquilo que o filho precisava realizar durante a semana. E na verdade, gente, ela estava fazendo isso sem nenhuma colaboração e participação da criança. E aí, a partir do momento que ela mudou essa forma de utilizar o quadro, de fazer esse quadro com a participação da criança, essa criança ficou muito mais engajada na realização das atividades do que quando essa rotina era simplesmente imposta pela mãe. Então, muito importante que o quadro de rotina seja feito junto com o seu filho, porque aí, entendendo como algo dele, ele está muito mais disposto a colaborar. Além disso, gente, o quadro de rotina deve ser acessível ao seu filho. Não adianta eu escrever lá um monte de horários e regras para uma criança que não sabe ler. Aquilo ali não vai fazer sentido para ela. Então, neste caso, eu posso usar os desenhos dela mesmo, eu posso usar figuras de revista ou posso, inclusive, usar fotos da própria criança realizando aquelas atividades e em sequência, de acordo com aquilo que foi combinado com ela. E aí, gente, na hora de combinar, é combinar mesmo. É perguntar para a criança se ela prefere, por exemplo, colocar o pijama primeiro ou escovar os dentes primeiro. Porque aí ela vai fazer uma escolha. E isso traz autonomia e independência para o seu filho, sem prejudicar o resultado, né? Porque na prática não faz diferença se ela vai pôr o pijama primeiro ou se ela vai escovar os dentes primeiro. Mas para a criança, gente, faz muita diferença fazer aquilo que ela escolheu fazer. E na verdade, não só para a criança, né? Todos nós funcionamos assim. Todos nós estamos mais dispostos a colaborar com algo que faz muito mais sentido para a gente. Então, muito importante que esse quadro seja feito com a criança, para a criança e respeitando as escolhas da criança. E aí, o que incluir nesse quadro? A primeira coisa que a gente vai incluir são os rituais. Então, os rituais para acordar, para escovar o dente, tomar café, horário de almoço, os rituais para dormir. E aí, nesses rituais, lembrar daquelas atividades diárias que a gente precisa realizar.
banho, alimentação, café da manhã, almoço. Então, colocar tudo aquilo que a criança precisa realizar enquanto rituais no seu dia a dia. O segundo ponto a incluir nessa rotina diária são as atividades de lazer, tempo para brincar, tempo para ficar na TV e nos eletrônicos, tomando aqui cuidado de colocar esse tempo de eletrônicos não muito próximo do horário de dormir, porque isso atrapalha o sono da criança. Os eletrônicos, a TV, os tablets, celulares, deixam a criança mais agitada e atrapalham que ela tenha um sono tranquilo. E é no sono tranquilo que a gente tem a liberação do hormônio do crescimento. É o GH, que é o hormônio do crescimento e que faz essa criança crescer e se desenvolver. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse sono de qualidade para o desenvolvimento do nosso filho. E também devemos incluir aí nesse quadro de rotinas o tempo de qualidade. Eu já falei para vocês do tempo de qualidade num vídeo anterior, então vai lá para você entender direitinho o que é esse tempo de qualidade e colocá-lo em prática na sua rotina. E por fim, o outro ponto que precisa estar presente na rotina das nossas crianças e também dos nossos adolescentes são os horários de afazeres e deveres. O que são afazeres e deveres? Os deveres da escola, as atividades da escola, então horários para que eles possam estudar e fazer as suas tarefas escolares e também horário para que eles possam contribuir na dinâmica e na rotina da casa. De acordo à idade do seu filho, é muito importante incluir na rotina dele pequenas colaborações, como tirar o lixo, colocar os pratos na mesa, colocar a louça na pia, seja lá o que for, de acordo à idade do seu filho. Mas o essencial é mostrar a ele a importância dele contribuir e criar esse hábito desde cedo. E aí, gente, como eu disse para vocês, né, tudo isso vai fazer com que a sua rotina, com que a sua dinâmica com o seu filho seja muito mais tranquila. E sim, a rotina precisa ser estabelecida, mas ela também precisa ser leve, ela não precisa ser rígida nem pesada. Mas aí tem uma frase do Paul Levy que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? Que seja leve como o pássaro e não como a pluma. Então que a sua rotina seja leve como o pássaro e não como a pluma. Porque o pássaro, ele é leve, mas ele tem foco, ele tem objetivo, ele tem um motivo e uma razão de estar presente ali. Então que a sua rotina tenha um foco, um objetivo, mesmo sendo leve. E que você não seja levado pelo vento como a pluma, né? Que você não deixe a vida te levar, mas assuma as rédeas da educação dos seus filhos e da organização da sua rotina familiar. Faz sentido para você? Espero que você tenha gostado dessas informações, então dá um like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha para que ele possa chegar a mais famílias e se inscreve no canal, porque toda semana temos assuntos importantes e especialmente preparados para você.